Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma semana do nosso primeiro workshop elétrico, onde hoje teremos um mini curso com a intitulação de Introdução ao Silab, no qual quem irá ministrar será o professor Celton Ribeiro. Vou fazer só uma breve apresentação, porque o currículo do cara é enorme. Formou-se no curso técnico em informática pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA, em 2010. Em fevereiro de 2016, tornou-se bacharel em engenharia elétrica pelo IFBA e durante a graduação foi bolsista do Programa de Educação Tutorial PET em Engenharia do IFBA, de junho de 2013 a janeiro de 2016. É mestre em Ciências pela Universidade de São Paulo, USP, campus de São Carlos, na linha de pesquisa de Sistemas Dinâmicos. Atualmente é professor efetivo do IFBA Campus Brumado e leciona em disciplinas na área de engenharia elétrica. Suas áreas de interesse são eletrônica de potência, instalações elétricas e ensino de engenharia elétrica. Professor Celto, a sala é do senhor, fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Gostaria de agradecer, né, a professora Stefânia e o professor Ricardo, né, pelo convite, em poder estar contribuindo aí nesse evento, que eu acho de importante relevância, né, nesse momento de pandemia, a gente sempre estreitar os laços aí com os nossos alunos e, de certa forma, contribuir aí, né, um pouco do conhecimento que a gente tem. Bom, então, gente, na aula de hoje a gente vai falar sobre Silab, né, o Silab. Deixa eu falar, só colocar a apresentação aqui para vocês. Nós vamos falar sobre o Silab. Se está aparecendo aí para vocês. Pronto. Então, assim, nós vamos falar sobre o Silab, que é uma ferramenta muito interessante. Não tem muito tempo que eu comecei a utilizar ela. Eu utilizava bastante o MATLAB. Só que o MATLAB ele é uma ferramenta paga, né? Então, no MATLAB, a grande desvantagem, às vezes, né, principalmente para a gente, professor, quando a gente vai querer fazer algum trabalho com os alunos, ou ministrar uma disciplina, por exemplo, de cálculo numérico, é que a gente não tem a licença do MATLAB para poder instalar o programa nas máquinas, certo? Então, o Silab, ele vem como alternativa, é um software gratuito também, que tem boa parte das funções que o MATLAB, e então ele é acessível, né, a gente pode utilizar para poder fazer para diversas aplicações. Então, qual é a proposta do curso de hoje? Então, a gente vai aprender as principais ferramentas do Silab, então, um curso introdutório, e será muito prático, certo? Então, cada slide que eu passar para vocês, eu vou explicar uma função do programa e vai ter um exercício, certo? Então, eu explico a função do programa e tem um exercício, tá? Então, no curso, vou fazer uma breve introdução, falar sobre estruturas de dados do programa, o que é variáveis, vetores, matrizes, polinômios, expressões, fazer gráficos, e também trabalhar um pouco com linguagem de programação. Então, a proposta aqui, a gente consiga fazer isso aí no curso de hoje, né? Apresentar as principais ferramentas desses tópicos aí. Então, fazendo uma breve introdução, então, aquilo que eu falei para vocês, o Silab é um software, né, para computação científica, gratuito, com código de fonte aberto e a interface para as linguagens de programação Fortran e C. Então, o Silab, a grande vantagem dele, né, que eu vejo também, é que ele é muito fácil você programar nele, é muito parecido com o MATLAB, na questão de atribuição de variáveis, enfim, tem várias funções prontas. Então, e a grande vantagem, né, que eu já falei, é que ele é gratuito. Então, uma grande vantagem que eu vejo é essa aí. Tem um site do programa, que é esse aqui, é o silab.org. Então, peço que vocês entrem nesse site aí, por favor, para poder baixar o programa. Então, vocês podem digitar aí silab, www.silab.org. Então, quero que vocês acessem essa página aqui, certo?
Então, quero que vocês acessem essa página. E aqui, ó, baixa essa versão aqui, ó, Scilab 6.1.0. Tudo bem, gente? Baixa essa versão aí. Aí vai ver. Se o computador de vocês for 64 bits, baixa a versão 64 bits. Se não, baixa de 32 bits. Se ficar na dúvida, baixa a de 32 bits mesmo, e que funciona no de 64. Quem não souber qual é a versão do computador, né, se é 32 ou 64, pode baixar essa aqui de 32, que já dá certo também. Certo? Todo mundo está conseguindo baixar aí? Não? Estão Estão conseguindo baixar respondendo aí? que sim, estão conseguindo Sim. baixar. Pronto. Então, vou dar um tempinho aqui. Uma outra questão, Celto, Oi. você prefere que eles interajam com você enquanto você está fazendo, ou espera você terminar para tirar as dúvidas no final? Não, eu acho interessante interagindo. Pronto, então fiquem alerta, tá, gente? Se tiver dificuldade, acione, desativem o microfone e façam as perguntas, ok? Celton acabou de enviar aí para o chat a página. Então, aqui na página, vocês podem ver, né, tem tutoriais, tem diversas aplicações aqui do Celab. Outra, outro ponto interessante aqui também, não sei se vocês já ouviram falar nessa ferramenta, que é o FEM. O FEM, ele é bem interessante, você consegue fazer simulação, né, de sistemas que envolvem magnetismo, né? Então, você pode fazer simulação de motores, de indutores. Então, você, através de uma rotina criada no Scilab, essa rotina no Scilab, ela meio que controla o FEM, e aí você pode fazer o projeto, ou analisar o comportamento de algum sistema eletromagnético. Então, é bem interessante também. No Scilab, você vai lá, faz um algoritmo, e aí consegue alterar alguns elementos, né, a geometria do sistema, sei lá, de um indutor, a posição entre um indutor em relação a outro. Porque a gente sabe que como é um sistema não linear, né, principalmente se a gente utiliza materiais ferromagnéticos, é impossível você ter uma solução analítica, né, para o sistema. Então, você utiliza um método numérico. Então, aqui, ó, nós temos aqui o método dos elementos finitos, que esse programa ele utiliza, e aí o FEM, ele, através de uma rotina, de um programa lá, você consegue manipular esse software. Eu utilizei o FEM no meu mestrado, né, para poder projetar alguns indutores que foram utilizados na pesquisa. Só que eu fiz a integração entre MATLAB e FEM, mas é possível fazer entre Scilab e FEM, né? Então é interessante também. O Scilab também ele tem uma espécie de Simulink alternativo também, né? Eu vi que na programação do evento de vocês teve também, o professor Juan deu um mini curso de Simulink, né? O Scilab ele também tem uma versão, depois eu vou mostrar para vocês, assim, uma espécie de um Simulink alternativo. Então, pode ser utilizado para poder aprender, né? A questão de como é que fala? Controle, você pode fazer simulação de um controle PID, enfim, pelo menos para a parte didática é possível. Eu não posso falar com propriedade, porque eu nunca estudei essa ferramenta, né? Mas eu vi que ela existe. Como eu falei para vocês, eu sempre usei mais o MATLAB. Eu tô começando a me aprofundar no Scilab por agora. Mas tem. Não, não é para baixar o FEM, não. Eu só estou mostrando aqui as possibilidades, que enquanto vai baixando, a gente vai conversando, né? Não é para baixar o FEM, não. Não, é só uma sugestão. O FEM é uma sugestão, né, para que vocês depois pesquisem ou então vejam também
as possibilidades, né? Bom, gente, então aqui, ó, a instalação é muito simples, você abre aqui esse arquivo executável, certo? Deixa eu ver aqui. Então, aí vai aparecer essa mensagem aqui, né? Aí você seleciona o idioma, pode ser o português mesmo, clica em OK, aí depois você clica aqui, ó, em aceita os termos e contratos, certo? Avançar, 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 depois instalar. E aí ele vai instalar o programa aí para vocês. Não tem dificuldade nenhuma. Basicamente avançar, 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 avançar e instalar. Estão conseguindo instalar aí? Aqui, tá vendo? Algumas aplicações, alguns tutoriais, tem animação, tá vendo? Que eu falei para vocês, ó, essa parte de controle. Então, a gente tem uma série de aplicações. Bom, então aqui, ó, finalizando a instalação, clique em concluir. Já pode deixar aqui para ele já abrir o Silab, tá? Pronto. Bom, se der tudo certo, aí vai aparecer esse ambiente aqui para vocês. Está instalando ainda, né? Bom, enquanto vai estar, vocês vão instalando aí o Silab no computador de vocês, eu vou explicar um pouco aqui sobre essa área aqui, tá? Então, o Silab, basicamente, ele é dividido nessas áreas aqui. Nessa região aqui, vão ficar as pastas, os arquivos que vocês podem utilizar dentro do programa. Aqui, nessa área aqui, nós temos o console. Aqui, nós iremos digitar todos os comandos que serão utilizados. Aqui, nessa outra área, nós temos um navegador de variáveis, ou seja, ele vai indicar aqui quais foram as variáveis criadas e os seus respectivos valores. Nessa outra área aqui de histórico de comandos, o nome já fala, então ele vai colocar lá quais foram os comandos que foram utilizados, né? E aqui tem o feed de notícias. Então, aqui quando aparece alguma coisa nova, aí já aparece aqui, você já vê que tem alguma coisa nova aqui. Aqui nessa aba superior aqui, eu tenho a aba de arquivo, né? Para fechar ou fazer o update. E aqui nós temos o help.
ou seja, a aba de ajuda. Lá nós temos uma série de informações sobre os comandos, tá? Que podem ser utilizados. Então, geralmente, a gente utiliza bastante essa aba aqui quando a gente tem dúvidas sobre algumas funções do programa. O MATLAB também a gente faz isso. Então, quando a gente não sabe mais ou menos quais parâmetros, né, tem que passar para determinada função, o que a gente faz? Dá um help, utiliza o help, e lá tem todas as informações sobre as funções, tá? O navegador de ajuda. O do Simulink, que não é o tópico da aula de hoje, é esse XCOS. Então, aqui, ó, a programação você faz por meio de diagrama de blocos, então é muito parecido com o Simulink, certo? Vocês podem ver aqui. Mas isso aí não é o tópico da aula de hoje, é só para vocês terem uma noção e depois vocês podem pesquisar e aprofundar, né, os estudos. Todos conseguiram instalar? Quase. Não tem dificuldade não, né? Ixi. Era para ter falado para baixar antes, né? Mas não dá um tempo, né? Bom, então aquilo que eu falei para vocês, o Silab, ele é fantástico no sentido que é gratuito, né? E tem versões para todos os tipos de sistemas operacionais, Linux, Windows, macOS, enfim. Então, é uma mão na roda aí para quem não tem condições de comprar o software, né? E aí faz para diversas aplicações. O Silab também, ele tem como você fazer a conexão com o Arduino. Eu vi algumas aplicações nesse sentido também. O pessoal faz isso com o MATLAB, né? Justamente para, sei lá, monitoramento, sei lá, eu coloco lá tem o meu sistema, eu quero fazer o acompanhamento da temperatura de determinada aplicação lá. Ele vai salvando, gera um gráfico, enfim. Com o Silab dá para fazer isso também, essa conexão com o Arduino. Então tem muita aplicação. O Silab ele tem bastante aplicação. Eu não sou especialista, como eu falei, eu tenho uma noção do software, e aí a gente vai aprendendo aqui. Vou passar o pouco que eu sei para vocês. Então, já passei aqui a tela para vocês. E aí, pessoal, como é que tá aí? Estão conseguindo instalar? Já instalou? Posso continuar? Então, vamos lá. Então, vamos começar do básico, certo? Então, toda vez que vocês digitarem um comando e apertar a tecla Enter, o comando vai ser finalizado, ou seja, você deu uma instrução para o programa, apertou Enter, ele vai ler sua instrução e executar essa instrução, certo? Então, toda vez que você apertar o comando Enter. Digitou o comando, apertou Enter, ele executa o programa. Bom, Celto, mas aí a instrução, né, o código que eu estou escrevendo, o comando que eu estou passando para o programa, ele é muito grande, não cabe em uma linha. O que é que eu faço? Escrevo até o final da linha, digito 3 pontinhos,
né? Coloco 3 pontos. E aí, quando eu apertar Enter, ele vai entender que não é para executar o programa. Ou seja, significa que eu vou terminar de escrever o código, o comando, na linha seguinte. Então, ele não executa. Ele pula para a próxima linha, e aí depois ele executa o código, tá? Bom, para ficar mais claro, gente, nós vamos fazer o exercício. Vocês vão entender o que é que eu quero dizer, certo? Deixa eu colocar aqui, diminuir a tela aqui também, que a gente vai fazendo junto, tá? Vamos lá? Cadê? Pulou aqui. Esse. Bom, então nesse exercício aqui, a gente vai digitar aqui então o comando 2, ó, o número 2 vezes 4. Terminei de instalar, de digitar o comando, o que eu faço? Aperto o botão Enter. Quando eu aperto o botão Enter, aí o programa ele executa a instrução. Então ele fez ali, ó, o produto de 2 com 4 e apresentou para mim essa resposta que é o 8, certo? Bom, o outro exercício é o seguinte, eu vou digitar agora 10 vezes 5 e agora eu vou colocar um ponto e vírgula no final do comando. E agora eu vou apertar a tecla Enter. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu de diferente aí nessa situação? Foi o seguinte, foi que toda vez que eu não coloco ponto e vírgula aqui no final do comando, ele apresenta o resultado na tela para mim. Toda vez que eu coloco ponto e vírgula, o programa, ele vai fazer, né, o cálculo lá, ele vai executar a instrução, e o resultado, ele vai armazenar internamente uma variável, que no caso aqui, essa variável ANS, ou ANS, que é a variável padrão, e não vai mostrar na tela para a gente o resultado, certo? Então, toda vez que eu coloco o ponto e vírgula, não aparece. Se eu tirei o ponto e vírgula, então, ele vai colocar lá a resposta para mim na tela. Beleza? Bom, agora aquela questão dos 3 pontinhos. Então, eu vou digitar aqui, ó, o exercício 3. Então, no exercício 3, vai ser 10 dividido por 5. Agora, eu vou colocar 3 pontinhos e apertar a tecla Enter. Ele executou a instrução? Não, né? Então, se vocês perceberem, ele está esperando eu digitar um novo código. Por que eu coloquei os 3 pontinhos? Significa que eu vou terminar de digitar a minha instrução na linha logo abaixo. Então, eu vou colocar mais 2. E agora, quando eu aperto Enter, ele executa a instrução. Certo? Então, ele pegou lá 10 dividido por 2, mais 2 que deu 4. Tudo bem? Gente, alguma dúvida nessa parte aqui? Não, né? Tá bem tranquilo. Então, vamos seguir. Bom, aí eu quero, sei lá, colocar um comentário, principalmente quando você faz um algoritmo muito grande, e aí depois você quer rever esse algoritmo, é importante você comentar o programa, né? Então, vocês já fizeram programação, eu acredito boa parte. Então, geralmente, quando você faz o software lá, você vai lá e coloca vários, como é que fala? Oh, meu Deus do céu. Você coloca vários comentários. Você coloca vários comentários para poder você saber o que foi que você fez ali naquela linha de código lá. Então, o comentário no Silab, ele é feito com 2 barras. Se eu colocar 2 barras e escrever qualquer coisa, ele ignora. Então, sei lá, 2 barras, mini curso de Silab. Então, é a mesma coisa de nada para ele. É simplesmente um comentário, tá? Bom, as teclas setinha para cima ou setinha para baixo, ela pode ser usada para listar os comandos previamente dados. Então, o que acontece? Se eu pegar aqui e digitar setinha para cima, vai aparecer o último comando que eu digitei. O último comando não foi esse? Se eu quiser ver o próximo, o que eu faço? Ó. Então, posso navegar aqui, ó, nesse histórico de comandos, utilizando essas setinhas para cima ou para baixo, tá? Ah, eu quero alterar esse i aqui. Então, setinha do lado. Vem aqui,
Apaga o I. Ah, mas agora eu quero apagar o A. Você tinha a setinha no outro sentido, do lado direito. Certo, gente? E aqui eu executo o programa. Tá? Bom, um outro comando que é utilizado também, eu recomendo que seja sempre utilizado no início dos softwares, né, dos programas que vocês forem utilizar, é esse aqui, ó, que é o CLC. Então, o CLC, quando eu digito esse comando aqui, o que, é que ele faz? Ele limpa a tela. Então, não quero que a tela fique cheia de comando, não. Vou fazer um novo conjunto de instruções, eu digito ali o CLC, e ele vai lá, ó, ele até pergunta se eu quero limpar a mesma tela, e ele apaga toda a tela, como se eu tivesse aberto o programa agora. Certo? Bom, e aqui eu tenho esse comando torhome. Então, o torhome, ele vai posicionar, né, o cursor no canto superior esquerdo da janela de comando. Ele só faz isso aqui, tá? E esse comando aqui, ó, esqueci de colocar aí, o clear, o que, que ele faz? O comando clear, ele vai apagar todas as variáveis que estão salvas aqui, ó, nesse navegador de variáveis, certo? Preste atenção, quando eu apertar o Enter ali, ele vai apagar lá todas as variáveis que estão sendo utilizadas, tá? Vou limpar a tela aqui. E se eu quiser fechar o programa, eu vou digitar o comando quit. Então, quando eu aperto o quit, o programa fecha. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Não, né? Então vamos voltar aí. Quem fechou o programa, abra novamente aí, por favor. Nós vamos seguir aí. Bom, como eu já adiantei para vocês, o help é um comando muito importante também, que a gente utiliza bastante quando a gente está com dúvidas sobre determinado programa, determinada função. Então, sei lá, eu não sei como é que funciona a função CLC. Então, eu digito help e coloco a função que eu estou com dúvida. Quando eu faço isso, ele abre a função help já na janela aqui, ó, com todas as informações sobre a função CLC. Então, aqui a gente obtém todas as informações sobre a função CLC. Por exemplo, eu quero saber como é que funciona a função de raiz quadrada, né? Então, eu venho aqui, ó, help sqrt, e aí ele me mostra todas as informações sobre a função sqrt, que é da raiz quadrada. Ele coloca exemplos, enfim. Tudo bem? Bom, só que agora eu não sei o nome da função de raiz quadrada. Então, posso procurar as funções relacionadas à questão da raiz quadrada, perdão, utilizando a função apropos. E aí você coloca a... Geralmente é interessante você colocar em inglês. Aí, ele aparece aí diversas funções que tem esse nome square, certo? Enfim. Alguma dúvida? Não, né? Então vamos seguir. Falando agora um pouco sobre estrutura de dados. Então, o Scilab, ele suporta 3 tipos de constantes. Então, ele tem constantes numéricas, lógicas e literais, certo? As constantes numéricas, ela é formada por uma sequência de dígitos, de números, né? Precedidos ou não por sinal positivo, e ele pode conter pontos decimais. Então, aqui tem que ter cuidado, né? Aqui no Brasil, quando a gente vai usar o casos decimais, a gente utiliza a vírgula, né? Só que no Scilab, a gente vai utilizar o ponto. Acho que é muito parecido, é a mesma coisa do MATLAB. E aí, se eu quiser colocar um número elevado a, sei lá, 1 vezes 10 elevado a menos 5, então eu utilizo ou a letra E, minúscula, ou maiúscula, né? Maiúscula, a letra D, minúscula ou maiúscula. E aí, quando eu for utilizar números complexos, eu utilizo esse código aqui, esse símbolo, que é eu vou multiplicar por I, e esse
e o símbolo de porcentagem aqui, tá? Então, vai ficar mais claro aqui com o exercício. Então, vamos digitar aqui esses códigos. Bom, então aqui, ó, A igual a 1,26 é elevado a menos 3. Então, isso significa que é o quê? Que é 1,26 vezes 10 elevado a menos 3. Certo, gente? É como se fosse isso aqui, ó. 1,26 vezes 10 elevado a menos 3. Certo? Então, esse aí é o valor. Então, aqui, ó, a letra B, menos 2,3 é elevado a 4. Então, aparece este número aí. Agora, aqui, eu vou fazer o produto de A vezes B. Certo? Agora, digitando aqui um número complexo, então vai ser 3 mais 2, vezes o I, né, que é a parte imaginária, eu coloco porcentagem e o I. Então, ele tende ali que esse é um número imaginário. E agora eu vou somar, né, que C mais D. Tudo bem? E aí, pessoal, tranquilo? Tá bem fácil, não tá? Posso continuar? Posso? Vou continuar. Bom, sobre as variáveis lógicas. Então, a variável lógica nós temos duas, né? Que é verdadeiro ou falso. Então, você pode definir, né, o conteúdo dessa variável como verdadeiro com esses símbolos aqui. Então, porcentagem em T minúsculo, porcentagem ou T maiúsculo, que é de true, né? E o F de false. Então, porcentagem F, em minúsculo ou maiúsculo, eu tenho aqui uma variável, um valor falso. Certo? Vamos lá, digitar aqui, fazer o exercício. Cria, CLC. Então, aqui a letra A, ela vai ficar com o valor de verdadeiro, então é true. E o B vai ficar com o valor falso. Beleza? Bom, o outro tipo de variável que nós temos é a literal, ou string, né? O pessoal de programação fala muito. Então, ela é composta por uma cadeia de caracteres, né, de letras, e essas letras elas vão estar delimitadas por aspas ou apóstrofos. Então, vocês escolhem lá. Então, por exemplo, estão fazendo esse exercício aqui. Então, A é igual ao seguinte. A aula, sabe, é top. Então, quando eu coloco aqui entre as aspas, então o Silab ele entende que se trata de um texto. Então, ele armazena na variável A como um texto. Certo, gente? Tá vendo aqui, ó, tipo texto? Quando eu coloco aqui que A é verdadeiro, ele já muda para booleano. Quando eu coloco que A é igual a 1, já é do tipo real. Certo? Então, são esses três tipos que nós temos aí. Alguma dúvida até agora? Não? Então, vamos seguir. Bom, falando sobre variáveis. Então, o que é uma variável? Então, a variável é uma posição na memória, um espaço na memória, onde a gente pode armazenar uma informação, que pode ser daqueles tipos que eu falei para vocês. Pode ser um número, pode ser uma constante lógica, pode ser um caractere, pode ser um texto. Então, a variável ela vai armazenar essas informações. E nós temos algumas regras. Então, a variável,
o tamanho dessa variável, né, o nome dessa variável, ela pode ser de, no máximo, 24 caracteres, certo? Sempre começar com a letra, e aí pode ser seguido de números, ou então esses caracteres aqui que estão sendo apresentados aqui. E aí tem que ter cuidado, porque se eu alterar o tamanho de qualquer letra da minha variável, ou seja, aqui eu tenho uma variável chamada raiz. Essa outra variável aqui com R maiúsculo é diferente dessa aqui. Então o programa ele entende como se fossem variáveis distintas, tá? Então, sei lá, eu peguei lá, criei uma variável raiz minúscula aqui, coloquei, atribuí um valor lá para ela. E aí depois eu vou pegar essa informação lá embaixo no algoritmo, e aí eu coloco essa raiz com R maiúsculo. O programa ele não vai entender, ele não vai achar, ele vai pensar que é uma outra variável, tá? Então tem que ter esse cuidado quando for atribuir e utilizar as variáveis. E aí como é que eu faço para poder salvar um valor dentro dessa variável, né? Que a gente definiu. A gente fez isso até nos exercícios anteriores. Então, eu defino o nome da minha variável, coloco o igual, e aí após o igual eu coloco qual é a informação que vai ser armazenada nessa variável, certo? Então, aqui no exercício, para a gente ver aqui, para vocês verem, ó, como é que eu faço para atribuir variáveis. Então, a minha variável eu vou chamar de A, poderia ser qualquer outro nome, você escolhe, eu posso chamar de Celton, por exemplo. A minha variável ela se chama Celton. Coloquei igual, o que é que eu vou armazenar dentro dessa variável Celton? Vou colocar lá, ó, 10.2 mais 5.1. Então, ele vai realizar essa operação, vai somar 10.2 mais 5.1 e vai salvar onde o resultado? Na variável Celton. Certo? Então, a atribuição de variáveis sempre é assim. Então, aqui, 5 menos 2. Tá? Depois esqueci de colocar o ponto. Então, coloquei o ponto, como eu falei para vocês. Então, ele armazena o resultado da operação na variável B, mas não mostra para mim. Aí eu quero ver o que é que eu faço. Só digito o nome da variável, aperto Enter, ele mostra para mim na tela lá. Tá? Bom, se eu pegar e não digitar um comando lá, para ele fazer qualquer operação, e não definir em qual variável ele vai armazenar esse resultado, ele calcula. Só que ele vai armazenar em uma variável padrão do programa, que é a variável ANS. Então, essa é a variável padrão do programa, certo? Então, se eu colocar aqui ponto e vírgula, ele não mostra nada, mas se eu digitar aqui o nome da variável padrão, ele vai mostrar qual é o resultado. Tudo bem, gente? Ah, sim, Stefânia, é. Isso mesmo. É muito, muito interessante essa ferramenta do LaTeX. O LaTeX é assim, ou você ama, fica apaixonado pelo LaTeX, ou então você odeia, geralmente é assim. Mas eu, particularmente, eu gosto muito do LaTeX porque fica fantástico, os documentos ficam muito bem organizados. E você não se preocupa com essa parte, né, estética, só na escrita mesmo. É bem interessante. Beleza? Gente, vocês têm alguma dúvida até agora? Tá bem tranquilo, né? Pois é, show de bola, Stefania. Bom, gente, então falando aqui um pouco sobre as variáveis especiais do Scilab. Então, uma delas é o ANS, né, que é de answer. Então, é a variável padrão, aquela utilizada para poder armazenar os resultados, né, das operações, caso o usuário ele não defina uma variável. Nós temos aqui essa variável E. Perceba que todas essas variáveis aqui, a gente tem que colocar o que na frente? A porcentagem, certo? Porque se eu colocar só o E, ele vai entender que é uma nova variável. Ele não tem valor nenhum. Ó. Se eu colocar E, uma variável indefinida. Agora, se eu colocar aqui a porcentagem e o E, neperiano, então ele me dá lá o valor dessa variável, tá? Então, nós temos aqui o pi, enfim. Beleza, gente? Vamos seguir. Depois eu passo os slides para vocês e vocês... Falando sobre vetores. Então, o que é um vetor? Então, um vetor é um arranjo, né, um conjunto de variáveis homogêneas, identificadas por um mesmo nome e individualizadas por meio de um
índice. Então, o vetor, ele é um conjunto, né, de números armazenados, vamos dizer assim, dentro de uma espécie de uma única variável, tá? Então, você já deve ter trabalhado já com vetores em programação, enfim, com matrizes e vetores também em disciplina. Em matemática também você vê isso. Então, como é que eu faço para poder definir um vetor no Silab? Então, eu dou um nome para esse vetor, escolho um nome qualquer, coloco lá o igual, que é o comando de atribuição, e entre colchetes eu coloco o conjunto de números que eu quero colocar lá, tá? Então, vamos lá fazer esse exercício. Definir aqui esse vetor aqui. Bom, então, vou dar um clique aqui no CLC. Então, aqui vai ser A. Coloco aqui. O que eu faço para poder dizer que é um novo número? Eu dou um espaço, certo? Então, aí o Silab ele entende que já estou em uma outra posição do vetor, estou na posição 2 ali, com 1, 2, ou eu posso separar por vírgula também os números. Aí fica a critério de vocês. Você pode separar os números por vírgula ou por espaço. Então, quando eu aperto o Enter, aí aparece o vetor. Então, o vetor A ele tem esses 3 elementos, eles têm esses 3 números aí, certo? Bom, eu quero acessar esse número aqui, 1.5. O que é que eu faço? Eu coloco aqui o nome do vetor e a posição do número no qual eu quero ter acesso. Então, 1.5 ele está no número 2, então eu coloco aqui, ó, A, número 2, coluna 2. Então, ele vai me mostrar aqui o valor que está nessa posição. Tudo bem, gente? Tá bem tranquilo, não tá? Então, vamos lá. Bom, eu posso criar um vetor utilizando, né, uma sequência de números espaçadas, né, de forma igual, enfim. Sei lá, eu quero uma sequência de números de 1 a 10 espaçados de 2 em 2, ou seja, então vai ser 1, 3, 5 e assim sucessivamente. O que é que eu faço? Então, eu utilizo essa expressão aqui, certo? Então, vamos fazer o exercício aqui, que eu acho que fica mais claro, melhor do que eu estou fazendo aqui. Então, aqui, ó, nesse exercício aqui, ele pede para a gente fazer o seguinte, um vetor B, no qual o primeiro número ele vai ser 10, vai de 10 até 40, certo? Mas cada número desse aí, ele vai estar espaçado de 5, vai ser, sei lá, 10, 15, 20, assim sucessivamente. Quer ver? Tá vendo? Então, quando você dá Enter aqui, ele fez aqui uma sequência de números de 10 a 40, só que espaçados de 5, 10, 15, 20, 25 e assim sucessivamente. Bom, se eu não definir o espaçamento, qual é o padrão? É o número 1. Então, se eu colocar aqui 5 e o 2 pontos 9, ele vai espaçar, ou seja, ele vai colocar uma sequência de números entre 5 e 9, e aí o espaçamento de 1. Então, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Tranquilo? Até aí? Bom, um outro comando que a gente pode utilizar também é esse linspace. Então, você define ali, ó, passa como parâmetros o valor inicial, o valor final e o número de elementos que você quer que tenha esse vetor, certo? Então, vamos fazer esse exercício aqui para poder ficar mais claro. Então, você digita aqui C, linspace, ou seja, eu quero números compreendidos entre 10 e 40, ou seja, 7 elementos com números entre 10 e 40. Então, você vem aqui, dá um Enter, ele faz isso aí. Então, aqui, ó, nós temos aqui, ó, 3, 6, 7. Nós temos 7 elementos com os números aí entre 10 e 40. Posso fazer isso com números complexos também?
Posso. Só que ele vai fazer isso, né? Esse espaçamento com a parte real e com a parte imaginária. Space. Mais o símbolo do i aqui. Vezes o i. Eu quero que tenha 5 elementos. Então, esqueci de colocar a porcentagem aqui. Pronto. Então, ele vai fazendo isso. Tá vendo que nós temos 5 elementos? 2, 4, 5 elementos. Beleza, gente? Alguma dúvida? Celto, eu preciso decorar comando? Não, ninguém decora, não. Isso aí, vocês sempre vão estar consultando algum material, internet, tal, quando você não souber o comando, ou então você pesquisa no help, e aí, no decorrer do... Tem alguns comandos básicos que você sempre decora de tanto usar, né? Você vai utilizando, que aí você acaba memorizando, mas não existe isso de você ter que decorar tudo, não. Certo? Então, vamos lá. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me interromper. Beleza? Bom, gente, os elementos, né, como eu falei para vocês, os elementos do vetor, eles podem ser acessados individualmente, se você disser a posição deles. Então, vamos supor aqui, nós temos aqui o vetor C, e eu quero pegar só o valor da posição 2 do vetor C. Então, eu coloco aqui o C, posição 2. Então, ele vai me mostrar aqui esse aqui. Bom, eu quero pegar aqui do vetor C esses 3 valores aqui, ó. Desses 3 aqui, ó. Da posição 3 até a posição 5. 5 aqui, né? 3, 4, 5. Eu quero pegar esses 3 valores aqui. O que eu faço? Eu digito C, 3 igual 5. Então, ele vai pegar a posição 3, 4 e 5. Então, é isso que ele fez, ó. Vou aumentar aqui para vocês verem, tá vendo? 20, 25, 30. Mas agora eu quero outra sequência. Eu quero a sequência aqui, ó. Eu quero que primeiro apareça um número da posição 5, depois 25, e depois da posição 1. Então, você vai fazendo aqui, ó. 5, menos 2 e 1. Ou seja, ele vai começar aqui no número 5, depois ele vai... Certo? Então, aqui, ó. Vou botar o C aqui para comparar. Então, ele pegou aqui 30, depois ele pegou o 20, né? Que é a posição 3, e depois ele pegou a posição 1. Tudo bem? Então, são várias maneiras de vocês acessarem os elementos que estão no vetor. Então, vamos seguir. Bom, o que eu mostrei para vocês aqui foi como a gente cria um vetor linha. Mas como é que eu faço aqui agora para poder criar um vetor coluna? Então, para criar o vetor coluna, eu vou separar aqui os elementos por ponto e vírgula. Então, quando eu quero criar um vetor linha, eu separo os elementos ou por espaço ou por vírgula. E se eu quiser criar um vetor coluna, eu separo por ponto e vírgula. Então, vamos fazer exercício aqui, para ficar claro para vocês. Então, por exemplo, V é igual a 1,5, ponto e vírgula, menos 3,2, ponto e vírgula, menos 8,9, e pronto. E fecha aqui. Certo? Então, aí, quando a gente aperta Enter, ele gera um vetor coluna. Bom, uma outra alternativa também é a gente pegar e criar um vetor coluna, cria um vetor linha, e aí quando a gente coloca o apóstrofo ou a aspas no final do comando, ele transforma o vetor linha em um vetor coluna. Vamos ver o que acontece quando a gente faz isso com o V? Então, ele é um vetor coluna. Quando eu coloco a aspas, ele vira um vetor linha. Se eu quiser transformar ele em coluna de novo, o que eu faço? X é igual a X. Aí vira coluna, tá? Outro exercício aqui.
1, 3. Então é assim que eu posso criar. Certo? Gente, alguma dúvida? Posso seguir, né? Tá bem básico ainda, né? Bom, então aqui... Então, no caso do vetor ser complexo, a transposição ela é obtida pelo operador ponto, aspas, pois o uso do operador linha resultará em um complexo, em um conjugado complexo. Então, tem que ter cuidado quando for trabalhar com números complexos, porque senão ele vai gerar o conjugado, e talvez não é isso que você queira. Então, vamos fazer aqui o exercício, para a gente ver na prática o que acontece. Vamos lá. Então, Z, igual a 1, 3. Então, aqui a parte real vai ser composta por essa sequência de números, de 1 a 3, mais, aqui uma sequência de números, né? 0,1. Vai estar variando aí de 0,1, 0,1, 0,3 vezes o I, que é do imaginário. Certo? Pronto. Então, tem um Z aqui. E aqui, T igual a 1, 3. Esse aqui... Esse aqui eu botei esse. Mas, enfim, eu tenho isso aqui. Agora, vamos fazer o seguinte, nós vamos agora encontrar a parte, o vetor coluna desse Z aqui. Então, ele vai ser o conjugado complexo, quer ver? Então, quando eu posso, repare aqui, do Z. Vou aumentar aqui. Então, tá vendo, ó? Ele pegou aqui, ó, ficou negativa a parte imaginária de todos os números. Então, talvez não seja isso que você queira. O que é que eu faço, então? Se eu chegar e colocar aqui um ponto, ó, antes, aí ele só faz a transposição. Ele transforma aí um vetor que é em um vetor coluna, tá? Então, só ter esse cuidado quando for trabalhar com números complexos. Então, vamos seguir. Agora nós vamos falar sobre matrizes. Então, para trabalhar com matrizes é muito similar. Então, a matriz, eu vou ter o quê? Um conjunto de vetores. Então, vou ter elementos dispostos em linhas, várias linhas, e várias colunas. Então, para eu definir essa matriz, eu coloco lá o nome da matriz que eu quero, o sinal de atribuição, que é o igual, e aí as linhas, os elementos das linhas aí eu posso separar por espaço, né, por vírgula, e aí quando eu quiser pular para a linha logo abaixo, eu coloco o ponto e vírgula. Então vamos fazer o exercício, que fazendo a gente aprende mais do que eu falando, tá? Vou dar um clique aqui, o CLC. Bom, então o exercício aqui ele pede para eu colocar aqui, criar uma variável A, e então 3, 2, menos 5. Agora a próxima linha, 4, 7, 9. Fechei aqui, tenho essa matriz A. Uma matriz A, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Muito simples, né? Bom, agora eu quero modificar esse número aqui, ó, número 2, que ele está na linha 1. Então, aqui é linha, coluna. Então, ele está na linha 1, coluna 2. Então, venho aqui, ó, digito a posição 1,2 e falo qual é o número que tem que ficar nessa posição e agora, que é o número 8. Então, se a gente perceber agora, ó, a gente for comparar aqui, ó, eu alterei o valor que era 2, agora ficou 8. Tudo bem? Se vocês podem me mandar uma mensagem aí, se tiver alguma dúvida, que aí eu paro e explico. Bom, cuidado. Se for atribuído um valor a um elemento não existente, ou seja, além dos elementos da matriz, então o Silab ele aumenta essa matriz automaticamente preenchendo ela
com valores nulos, de forma que a matriz ela sempre permaneça retangular. Vixe, eu não entendi nada. O que eu faço? Então vamos para a prática. Aqui, ó. Exemplo. A minha matriz A, ela é o quê? Ela tem 2 linhas e 3 colunas. Se eu digitar esse comando aqui, A3, então ele está mandando eu inserir o número 1 na linha 3. Existe linha 3? Não. Existe coluna 6? Não. Então, se eu mandar ele fazer isso, veja o que vai acontecer. Igual a 1. Ó, ele transformou a matriz A para poder colocar aqui esse 1 nessa posição. Tá vendo? A matriz A era essa aqui. Então, ele colocou o 1 nessa posição e preencheu todos os outros espaços com o número 0. Então, tenha esse cuidado aí quando for fazer essa mudança de valores. Beleza? Então, aqui, questão 2. Então, na questão 2, ele pede, né, para eu digitar aqui essa matriz. 4, 5, 6, 8, 9. Bom, então aqui, de modo similar, os vetores, os elementos de uma matriz podem ser referenciados individualmente. Então, eu quero, sei lá, o número da linha 2 e coluna 3, que é esse número 6, né? Então, eu venho aqui e digito, ó, linha 2, coluna 3. Ele vai lá e me mostra o número 6. Ah, mas eu quero os elementos que estão na posição 1 e 3 da coluna 2. Quais são os elementos que estão na posição da linha 1 e 3? Então, aqui, ó, linha 1 é esse, ó. Então, número 2, né? Eu estou na coluna 2. Então, eu quero o elemento da linha 2, 1 e da linha 3. Então, quando eu digito B3 aqui, ó, o que vai acontecer? 1, 3,2. Número 2 e 8, tá vendo? Esse número e esse número aqui, conforme eu tinha falado para vocês. Certo? Então, vamos seguir. Então, a notação de vetor, né, também pode ser usada, ou até mesmo o linspace. Então, a mesma coisa lá dos vetores que eu falei para vocês. A gente pode utilizar esses comandos aí para poder pegar uma sequência de números, tá? Então, aqui no caso aqui, o vetor C, eu quero que ele pegue os números que estão, né, nas linhas 3, primeiro a sequência de números que está na linha 3, até chegar na linha 1. E aqui é a mesma coisa, ó, das colunas 1 até a 3. Então, o que ele vai fazer aqui? Vamos digitar esse comando aqui que vocês vão entender o que ele está fazendo. 3 menos 1 e 1. 3. Então, se a gente pegar aqui e colocar eles aqui na sequência, vamos colocar o B aqui para vocês entenderem. Então, ele pegou aqui, ó, a última linha e colocou na primeira linha. Ele fez essa inversão aqui, tá? Ele inverteu a posição das linhas. Esse mesmo comando aqui, ele poderia ser feito dessa maneira. Quando eu coloco só os 2 pontos, quando eu coloco só os 2 pontos, ele entende que é para pegar todos os elementos da coluna. Então, se eu coloquei aqui, ó, 2 pontos aqui, significa que eu vou pegar todos os elementos das colunas. Se eu colocar 2 pontos aqui, eu vou pegar todas as linhas da matriz. Aqui eu pego todas as colunas, aqui eu pego todas as linhas, certo? Então, dá na mesma coisa. Se eu quiser apagar alguma linha, para remover uma linha aqui, ó, tá vendo aqui, ó, C. Então, eu quero remover a coluna, na verdade, a coluna 3 da linha da matriz C. Então, eu coloco aqui, ó, isso, 3, e coloco o sinal de vazio. Então, ele entende que é para poder apagar a coluna 3. Certo? Então, ele vai sair. Quando eu coloco isso aqui, ele vai pulando, ó. Ele vem aqui, ó, apagou esse número, depois ele pulou para cá e apagou de cá, depois ele pulou para cá e apagou de cá, certo? Ele percorreu todas as linhas
e apagou todos os elementos aqui da coluna 3. Certo, gente? Então, vamos seguir. Nós temos algumas funções matriciais básicas, que é o size, então, se eu quiser saber, ele vai me fornecer ali o número de linhas e colunas de uma matriz, tá? Tem essa função length aí também. Enfim, tem uma série de funções que vocês podem consultar depois. Então, a depender da necessidade, vocês vão utilizando essas funções, tá? Tem essas outras aqui de matrizes elementares, nós temos os zeros, ele cria em um conjunto, uma matriz com um conjunto de números zeros, tá? Essa outra função, ones, I. Então, enfim, tem aqui diversas funções. Vamos fazer esse exercício aqui? Então, a matriz P aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou criar uma matriz de zeros. Zeros. Essa matriz de zeros aqui. Ela vai ter o quê? Uma linha e 4 colunas. Eu posso fazer aqui com 2 linhas, 4 colunas. Aí vai depender de vocês. Eu posso criar aqui a matriz ones. P. Então, do mesmo tamanho de P. Então, P é o que? É uma matriz, tem 2 linhas e 3 colunas. Então, quando eu faço isso, ele já entende que é para criar uma matriz com uns do mesmo tamanho de P, certo? Aqui, eu consigo criar a matriz identidade, mesmo tamanho de P. Ou então, eu posso colocar aqui, ó, aí você escolhe, ó. Matriz 4x4. Então, aí vai depender de vocês. Certo? Então, vamos seguir. Polinômios. Então, a gente pode utilizar aqui, atribuir polinômios no Silab e resolver algumas equações. Certo? Então, o Silab ele fornece várias funções que permitem que as operações envolvendo polinômios sejam feitas de um modo bem simples. Então, os polinômios podem ser construídos ou a partir de seus coeficientes ou de seus zeros. Então, vamos digitar esses códigos aqui para a gente entender como é que funciona. Vou dar um clear aqui. CLC. Tá legal. Então, aqui P é igual a poly. E agora aqui eu digito os coeficientes dessa função. Então, 24, 14, menos 13, menos 2, 1. Certo? Qual vai ser o tipo da variável? X. Aqui, eu estou passando para ele os coeficientes. Certo? Então, ele já aparece aqui para mim, ó. Olha a equação. Então, aqui, ó, tá vendo, ó? Os coeficientes que eu passei. Ele começa de 0 e vai até a quarta ordem aqui, tá vendo? 24, 14x, menos 13x, menos 2x, mais x. Certo? Então, aqui é assim que você define. Pode ser a partir das raízes também. Então, você vem aqui, digita poly, aí você vai colocar quais são as raízes da equação. Aí agora eu vou utilizar uma variável diferente, a variável s, por exemplo. Você que escolhe. E você informa para a função que você está passando para ela as raízes. E monta para a gente aqui, ó, a equação. Beleza? Uma outra alternativa também é a construção direta. Então, a gente pega aqui, ó, sei lá, o x
Então, ela vai aqui armazenar aqui um polinômio, e aí você coloca 0, e é do tipo x. Pronto. Então, eu tenho aqui a minha variável x. E aí, agora eu construo o meu polinômio. Então, P vai ser o quê? Vai ser 1 menos x mais 2 vezes x ao cubo. Fica até mais fácil de fazer assim, né? Pronto, então eu criei meu polinômio. Meu polinômio P é esse aí. Então, vai aí a critério de cada um. Vocês escolhem a melhor maneira para vocês. Tá? Bom, então aqui é a variação de um polinômio. Então, a gente utiliza a função orner. Então, vamos lá. Vamos fazer esse exemplo aqui. Vou dar um clear aqui. Toda vez que vocês forem fazer um programa, é interessante sempre você colocar lá o CLI e o CLC, porque às vezes fica uma variável armazenada aí no console, e aí o que é que acontece? Essa variável está com um número estranho e, enfim, pode gerar algum erro no final lá do cálculo. Então, quando você dá um clear, você apaga tudo e começa do zero, para evitar essa confusão, né? Você utilizar um valor de um outro algoritmo que estava rodando lá e pode gerar algum erro no algoritmo atual, certo? Então, sempre coloca CLIA e CLC para iniciar um programa. Então, vamos fazer aqui o exercício, um exemplo. Então, x poly 0, poly. Pronto. Então, P é igual a x 2 mais 1. Eu faço OR, né? P 2, 5. Você, Orner, sequência de chamamento, avaliação de um polinômio racional, isso mesmo. Beleza, então vamos lá. Adição e subtração de polinômios. Então você pode adicionar e subtrair polinômios também, como se fosse números, né? Então vamos lá. Então vamos fazer aqui. Então x igual a poli então, P é igual a x ao quadrado mais 2 vezes x mais 1. E o polinômio B é x ao cubo mais x mais 10. Então, nós temos esses dois polinômios. E o C vai ser o quê? A soma dos dois. De P mais B. Beleza? Multiplicação de polinômios. Então, mesma coisa, como se a gente estivesse multiplicando dois números. A gente pega aqui, o C vai ser igual a P vezes B. Beleza? A divisão. Então, a divisão, a gente utiliza essa função aqui, que é pdiv, e aí ele vai retornar para a gente o resto e o quociente da divisão. Então, vamos fazer aqui o teste. Então, aqui, resto, quociente, pdiv, bi, p. Então, aqui, ó. Ele salvou aqui, o quociente é esse, e o resto é esse daqui. Beleza? Todo mundo está conseguindo acompanhar aí? Vou seguir. Derivação. Então, para você derivar a função, você utiliza a função derivate.
Então, um exemplo aqui, ó, quero obter a primeira e a segunda derivada desse polinômio P de x aí. Então, o primeiro passo é o quê? É definir o polinômio, né? Então, P igual a poli do 5, 14, 12, 2, 1, x. Eu estou passando os coeficientes. Pronto. Agora eu vou calcular a primeira derivada. Então, vem aqui, ó. Derivate P. Calcula a primeira derivada. Será que bateu? Bateu, né? Ó. Desceu 4. Aí. Certinho. Agora a segunda derivada. P2. Derivate P1. Certo, gente? Então, essa função aí. Cálculo das raízes. Então, eu tenho lá, eu passo a função, o polinômio, e aí ele calcula as raízes para mim. Então, existem duas maneiras. O que eu faço? Eu posso calcular as raízes do polinômio, ou seja, eu defino o polinômio. Opa. Vamos lá. Então, eu venho aqui, defino o polinômio. Sei lá, pode ser do P2. Então, eu quero calcular as raízes. Então, eu venho aqui que as raízes, utilizo a função roots, P2. Ele vai calcular as raízes dessa função ali. Roots, faltou o S. Roots. Ele calcula as raízes da função P2. Certo? Lá. Ele calcula as raízes dessa função aqui. Ou então, posso chegar e passar logo os coeficientes do polinômio para a função roots, que ele já calcula de cara. Então, aqui, 1, 2, menos 13, 12, 24. Então, aí tá aí as raízes. Certo, gente? Então, vamos seguir. Então, das variáveis lógicas, como eu falei para vocês, as variáveis lógicas, elas podem ser armazenadas em variáveis comuns ou em vetores, enfim. Então, aí, por exemplo, nesse exercício, a gente tem aqui, eu estou atribuindo o valor lógico, a variável A, o valor verdadeiro, então ele armazena lá, ele já sei que é isso aí. Eu posso criar uma matriz também com valores lógicos, né? F. Tá vendo? FFTT. E assim sucessivamente. Então, vamos continuar. Expressões. Então, a expressão é uma combinação de constantes, variáveis e operadores, né? Cuja variação resulta em um valor único. Então, as expressões básicas, matemáticas básicas que o Silab tem, então, são essas, então. Aqui a adição é o operador mais, o da subtração é esse, o da multiplicação é esse símbolo aqui, o da divisão é esse, e o da potenciação é esse daqui. E aqui nós temos os exemplos de códigos, né, que a gente poderia digitar nesse sentido aí. Quando a gente trabalha com vetores, a gente tem que ter alguns cuidados. Então, quando eu quiser fazer uma adição escalar, eu pego aqui, né, eu posso somar os elementos aqui. Então, eu pego um vetor A, que ele tem n elementos, A1, A2, AN, e somo mais um número qualquer lá, será o número 2. Então, esse número 2, ele vai ser somado a cada elemento do vetor A. Se eu quiser fazer uma adição vetorial, então coloco A mais B aqui. Então, ele vai pegar cada elemento de A e somar mais seu respectivo elemento de B. Então, vai ser A1 mais B1, A2 mais B2, e assim sucessivamente. Na multiplicação escalar, então tem um vetor A aqui,
Então, esse escalar C aqui, ele vai ser multiplicado por cada elemento do vetor A. Na multiplicação vetorial, eu tenho que utilizar o ponto. Então, eu tenho que ter muito cuidado aqui quando eu for fazer essa multiplicação, porque se eu pegar e multiplicar aqui os dois vetores, talvez não dê certo. Beleza? Então, aqui, esse ele vai fazer um produto vetorial de matriz, e aí se não tiver as dimensões certas, ele não vai. Então, o que acontece? Eu tenho que colocar o ponto, quando eu coloco o ponto antes do operador de multiplicação, aí ele vai multiplicar A1 vezes B1, A2 vezes B2, e assim sucessivamente. O mesmo vale para a divisão. Por exemplo, eu quero dividir os elementos de A pelos elementos de B. Então, coloco aqui o ponto, não posso esquecer de colocar o ponto, e coloco esse símbolo aqui de divisão à direita. Então, ele vai dividir A1 por B1. Se eu quiser dividir B1 por A, eu posso colocar esse outro símbolo aqui, da divisão à esquerda. Então, ele vai pegar aqui e dividir B1 por A1. E aqui a da potenciação, se eu quiser elevar cada elemento do vetor A por um escalar C lá, eu pego só, eu tenho que colocar lá, né, A.C, então ele vai fazer essa elevação, e aqui é a mesma coisa, ó, o C elevado por cada elemento de A, e aqui, similar ao de multiplicação de divisão, também entre os vetores, certo? Vamos fazer o exercício? Então, fazendo esse exercício aqui, vou definir aqui o A, igual a 1, 5, B igual a C igual a 2. Pronto, a gente definiu nossas variáveis. Agora vamos fazer uma adição escalar. Então vai ser A mais C. Ele vai pegar cada elemento de A e somar mais C. Então 1 mais 1, 2, 3. 2 mais 2, 4. E assim sucessivamente. Certo? Agora adição vetorial. Eu tenho A e tenho B. Agora vai ter o quê? A mais B. Vou aumentar um pouco aqui. Então, ó, eu peguei aqui, ó, somei aqui A mais B, ó, cada elemento, ó, e assim sucessivamente. Agora vai ser A vezes C. Então, como C é uma constante, aqui A e C. Ele vai pegar aqui, ó, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, e assim sucessivamente. Agora nós temos aqui A e B. Então, para eu multiplicar cada elemento, para ser 1 vezes 10, 2 vezes 20, e assim sucessivamente, eu tenho que colocar o ponto antes da multiplicação. Então, vai ser A ponto vezes B. Tá vendo, ó? 1 vezes 2, e assim sucessivamente. Vou colocar aqui, ele não dá, tá vendo? Ele vai tentar fazer um produto vetorial. Enfim, vamos lá. E aqui tem a questão da divisão vetorial à direita ou vetorial à esquerda. Então, vai ser A ponto barra B. Ele vai pegar cada elemento ali, ó, de A e dividir por B. Ó, quem é A, B. Então, ele está dividindo o quê? A por B. Então, vai ser 1 dividido por 10. E eu posso fazer A ponto B. Então, eu vou dividir B por A. É diferente, tá vendo? 10 por 1, 20 por 2, 30 por 3, e assim sucessivamente. Na potenciação também é a mesma coisa. Então, a gente vem aqui, ó. A ponto C. E aí vai. Beleza? Nenhuma dúvida, não, né?
Como pode ser esperado de uma linguagem para aplicações nas áreas técnicas, o Scilab ele tem várias funções. Então, aí eu tenho funções trigonométricas, exponenciais, complexas, numéricas. Vocês podem consultar o material e aí utilizar essas funções aí. E aí, se eu utilizar essa função, né, atribuir lá na função vetor, ele vai calcular, vamos supor, do cosseno. Ele calcula o cosseno de cada elemento do vetor. E assim sucessivamente. Bom, expressões lógicas. Isso aqui é importante também. Então, a expressão ela se diz lógica quando os operadores forem lógicos e os operandos forem relações ou variáveis do tipo lógico. E aí, uma relação é uma comparação realizada entre valores do mesmo tipo. Então, a natureza da comparação é indicada por um operador relacional conforme tabela abaixo. Eu vou comparar valores. Então, será que um valor x é igual a um valor y? Então, eu utilizo esse operador aqui. E o meu resultado vai ser o quê? Verdadeiro ou falso. Então, uma variável do tipo lógico. Então, aqui é o símbolo de maior que, maior igual, menor que, menor igual. E diferente pode ser um desses dois símbolos aqui. Vocês utilizam o que for melhor. E aquilo que eu falei para vocês, o resultado de uma relação de uma expressão lógica é verdadeiro ou falso. E aí o resultado literal no Scilab é um T ou um F. E aí eu chamo a atenção para o seguinte, para não confundir esses dois iguais aqui. Então, quando eu só tenho um igual, é um operador de atribuição. Eu utilizo esse comando aqui para poder salvar um valor numa variável. Esse outro aqui, eu utilizo para poder comparar valores. Certo? Então, vamos aqui para um exercício simples aqui. Então, eu tenho um A. A1. C. Esqueci de botar o coisa assim. Pronto. Então, aqui, o D, ele vai armazenar um valor lógico. A é maior ou igual a C. Então, todos os elementos que forem de A, que forem maior do que 5, deu... o A está errado aqui, peraí. Está errado aqui. Clear. Aqui, só um. Beleza. Então, aqui eu tenho o A, e aí o valor de D vai ser o seguinte. Toda vez que o elemento ele for maior do que C, então é 5, né? Toda vez que esse elemento de A for maior do que 5, ele vai falar que é verdadeiro. Se não, ele é falso. Tá vendo? Então, ele criou aqui um vetor. Então, 1 é maior do que 5? Não, então é falso. E assim sucessivamente. Bom, outro ponto aqui, que apesar do resultado da relação lógica ser um valor literal, ele pode fazer parte de uma expressão aritmética, né? Sendo que f ele vale 0 e o t ele vale 1. Então, o resultado dessa operação ela pode ser em termos de valores numéricos também. Quando for 0 é falso, quando for 1, ele é verdadeiro. Certo? E se vocês tiverem dúvida, vocês podem falar aí. Os operadores lógicos permitem, né, a combinação ou a negação das relações lógicas. E os operadores lógicos Scilab são listados na tabela abaixo. Então, esse aqui é o I de conjunção, ou seja, se determinada análise ela for igual a determinada outra análise, aí é verdadeiro. Enfim, isso que vocês veem em lógica, né? Então, o disjunção, que é o ou de negação, que é esse outro símbolo aqui. Então, vamos fazer um exercício. Vou analisar aqui. O F é o seguinte. Se 1 maior do que 3 e 4 maior do que 2,
qual que tem que ser a resposta? Se isso aqui for verdadeiro e isso aqui for verdadeiro, o F vai ser verdadeiro, né? Mas ele é falso, por quê? Porque 1 não é maior do que 3, apesar do 4 ser maior do que 2. Aí aqui uma outra agora, o da conjunção. Se eu colocar o do ou, se uma das alternativas elas forem verdadeiras, então o resultado ele é verdadeiro. Então o F ele é verdadeiro. Uma outra aqui, o F, por exemplo, se 3 for igual a 3 e 5 for menor do que 10, então aqui as duas afirmações são verdadeiras. Então, verdadeiro. E eu posso simplesmente pegar e salvar o valor também. Verdadeiro aqui, ó. E se eu quiser negar esse valor, coloco que A aqui, ele é a negação de F. Então, F é verdadeiro, o meu A tem que ser o quê? Falso. Bom, então vamos lá agora para a parte de gráficos. Então, nos gráficos aqui, a gente pode utilizar essas duas funções, a função plot ou então fplot 2D. Geralmente usa mais a plot. Então, a sintaxe é essa. Eu tenho aqui uma sequência de números, então, da eixo X, do eixo Y, e aqui um conjunto de parâmetros que eu posso passar para poder, como é que fala? Modificar meu gráfico, para poder editar meu gráfico. Então, quando eu coloco aqui, por exemplo, eu tenho aqui os tipos de linhas, quando eu coloco aqui como parâmetro R, então ele já sabe que vai ser a cor vermelha. Ou então, se eu colocar esse símbolozinho aqui, sabe que é sólido. Se eu colocar esse outro símbolo aqui, é tracejado. E assim sucessivamente. Beleza? Vamos fazer um exercício que fica mais claro aqui. Não atrapalha. Bom, então a gente vai digitar esses comandos aí. Então, x igual a 6, menos 8, ponto, y igual a seno de x, z igual a cosseno de x. E aí, quando eu for gerar o gráfico, eu coloco aqui, plot x, y. Então, ele vai aparecer essa tela aqui. Certo? Então, ele aqui, x em função de, ou y em função de x. Se eu quiser gerar aqui um gráfico mais complexo, aí eu vou colocando os comandos aqui. Eu vou plotar dois gráficos aqui nesse sentido. Então, aqui, ó, daqui até aqui é um gráfico, ó. Esse é um gráfico. E esse aqui é outro gráfico. Então, vou plotar aqui a função y e a função z. Aí vocês podem fechar a janela, fecha a janela do gráfico, e aí digita esse comando aqui agora. Então, plot x, y, aí aqui vai ser assim, x, z. Aqui não tem espaço não, viu, gente? Aqui não tem espaço entre essas duas setinhas não, viu? Aqui, quando eu fui digitar no LaTeX, não tava indo não, tava ficando uma linha só. E aí, já aparece um gráfico um pouco mais bonitinho, né? Então, aqui ele já tem um gráfico mais bonitinho. Então, aqui, ó, tá vendo, ó? Esse aqui é o do seno, ó. Ele é linha e tem essas estrelinhas aqui. E aqui é o do cosseno, que são as bolinhas. Certo? Bom, agora colocando os títulos e os rótulos. Então, você pode colocar ali
O título e o rótulo é o seguinte, eu preciso colocar um título aqui, e eu preciso dizer qual é. Esse aqui é o eixo o quê? X, Y. Então, a gente vai colocar os rótulos aqui. Tá? Então, a gente utiliza a função xTitle. E essa função aí também xstring, né? Então, ela escreve a cadeia de caracteres na posição de coordenadas x, y, com inclinação, ângulo, tal aí. Vamos fazer o exercício aqui que fica mais fácil de entender. Então, vamos lá. Completar o nosso gráfico. Ele está aqui. Então, eu coloco aqui xTitle. Funções seno e cosseno. Eixo x, eixo y. Tá vendo? Então, aqui, ó, essa parte aqui, funções senos e cossenos, ficou aqui em cima. E aqui agora foram os rótulos. Então, o eixo x e depois o eixo y, tá? Agora, esse xstring aqui, ele vai escrever os nomes aqui dentro, ó, dentro do gráfico. Não vai ser aqui, ó. Talvez por algum motivo vocês querem deixar mais claro, né, para a pessoa saber exatamente qual é ali, né, qual cosseno, qual seno. Aí o que você faz? Você usa aqui xstring, ó. A posição onde o nome vai ficar. E qual é o texto. Então, cosseno de x. Tá vendo aqui? Ó, então ele colocou aqui cosseno de x, e a pessoa sabe que essa linha verde. E aqui, ó, xstring do seno vai ser em outra posição, 6.1, 0, 6, seno de x. Nesse caso aqui, a gente coloca esse comando aqui, para ele desenhar uma caixinha no entorno do seno. Certo? Ficar mais destacado o texto. Então, aqui o cosseno, e aqui eu sei que esse azul aqui ele vai ser o seno, para ficar mais claro o texto. Beleza, gente? Se estiver rápido, vocês podem indicar aí. E tem a legenda também. Vocês podem colocar uma legenda, aí utilizando essa função, legende aí, coloca o texto, posição, enfim. Então, esse argumento posição vai ser através de números. Então, quando eu coloco o número 1, canto superior, 2, canto superior esquerdo, 3. E aí, essas 5 aí, quando você coloca 5, a legenda ela fica solta na imagem, e aí você escolhe o local e coloca a legenda, tá? Essa função aqui, xgrid, ela vai definir se vai ter uma grade ou não no gráfico produzido. Então, vamos lá, para poder ficar mais claro para vocês. Então, aqui do exercício, ó, eu venho, ó, gente, seno de x, cosseno, então, o 5, quando eu falei, como eu falei para vocês, ele vai definir. Onde tem alguma coisa errada aqui. Sandy. Ah, tem que fechar aqui. O que foi que eu fiz errado? Ah, tá. Aí
Aí aqui, tá vendo, ó? Eu, ó, escolho o local. Então, quando eu coloco o número 5 ali, eu escolho o local onde eu quero colocar a legenda, tá? Aí vocês escolhem lá, sei lá, qualquer trecho aqui. Clicou com o botão esquerdo do mouse, aí ele fixa a legenda na posição que você escolheu, tá? Bom, se eu quero colocar uma grade para facilitar a visualização dos pontos, aí eu só coloco aqui X grid. Aí ele desenha lá uma grade na figura. Beleza? Então, vamos seguir. Gráficos tridimensionais. Então, a gente viu aqui agora os gráficos 2D, agora a gente vai ver os gráficos 3D, tá? Então, antes de utilizar um gráfico 3D, para a gente fazer o gráfico 3D, a gente precisa utilizar a função Mesh Grid. Então, ele vai pegar lá o conjunto de valores, né, dos vetores x e y, e criar uma matriz quadrangular, que ela vai ser utilizada para poder plotar os gráficos, tá? Então, vamos fazer aqui esse exercício aqui. Fecha essa janela, esquece dela. Vou dar um clear aqui. CLC. X igual a menos 1, 0,5, 2. Tenho ali o vetor x, o vetor y, menos 1, 0,5, 1. Pronto. Agora a gente vai criar aqui essa matriz. Vamos lá. Mesh grid XY. Ele cria essa matriz aqui que vai ser utilizada para poder desenhar cada ponto da matriz tridimensional, certo? Ele cria essas duas matrizes aqui para isso. E aqui o Z, seu x mais y. Vou botar isso aqui. Pronto, então essa matriz Z aqui. Então, para eu poder plotar essa função aí, eu uso a função plot 3D. A única diferença lá vai ser que vai ser plot 3D. Então, do exercício anterior lá, a gente fez, né, o x mais y. Então, a gente colocaria o que aqui? Plot 3D. E aí você coloca os argumentos. X, Y, Z. Ele vai plotar um gráfico para vocês. Um gráfico 3D. Certo? Agora esse aqui do exercício. Vamos fazer esse aqui do exercício. Então, sempre tenho que usar essa função Match Grid, certo? Então, o X e o Y. Senão ele não funciona, não. Menos 3, 0,2, 3. Agora ele vai calcular ali, ó. Então, Z vai ser o seno de X. Ponto vezes X. Ó, não pode esquecer do ponto, porque multiplicando cada elemento da matriz, né? Então, toda vez que eu quiser multiplicar cada elemento da matriz, eu tenho que utilizar o ponto. Mesma coisa para potenciação. Calcula aqui os pontos da função. E agora a gente plota x, y, z. Ele vai aparecer esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui 3D, tá? Aí a gente pode fazer o seguinte, esse ângulo de visão ele não está muito legal. Aí eu posso alterar o ângulo de visão utilizando esses parâmetros alfa e teta, certo? Então eu venho aqui, ó. Alfa
a 30, θ, igual a 60. Ele já deu, ó. É porque ele já girou um pouco aqui. E aí você vai alterando para ficar do seu agrado. A 30, 60. Tá vendo? Agora, ó, setinha para cima para voltar o comando. 230. 80. O jeito aqui já ficou melhor para visualizar, né? Então, aí você vai fazendo essas modificações no gráfico. Tudo bem? Bom, então aqui para colocar os rótulos, né, nos eixos das figuras, você utiliza a função legenda, a função, né, a opção leg na função plotd. Então, a legenda ela entra como um parâmetro. Então, vou colocar aqui o gráfico aqui do lado. Vamos entrar aqui. Então, se eu digitar aqui, eu vou criar essa variável legenda do tipo string, né? O eixo x. Então, para eu separar, né, os nomes de cada eixo, eu utilizo o arroba. Aí eu coloco o arroba, ele vai entender que já é o próximo eixo, que é o eixo y. Arroba, ele entende que já é para ir para o eixo z. Minha variável legenda. Agora, eu vou plotar aqui e passar como parâmetro que a legenda é a variável legenda. Ele já plota aqui, tá vendo? Agora ele já colocou aqui o eixo Z, eixo Y e eixo X. Certo? Vocês podem também utilizar essa ferramenta aqui, ó, editar. Aí vem aqui, ó, propriedades da figura, propriedades do eixo. Opa, sai. Então aqui, ó, você pode alterar, né, o texto, o tamanho, né? Aí fica, olha lá, você altera o tamanho, altera o tipo de fonte. Ah, não, aqui não está deixando, não. A localização, não foi. Enfim, você pode fazer algumas modificações aqui também, que talvez fique mais fácil. Alterar o título, aqui não tem título, né? Teste, estilo, enfim. Aí tem uma série aqui de coisas que vocês podem utilizar para editar, para o texto ficar mais claro, tá? Bom, uma outra maneira de plotar o gráfico é utilizando a função mesh. Então, ela produz esse esboço, né, de uma malha da superfície especificada pela matriz Z. Então, a gente pode fazer aqui a mesma coisa, né? Muito parecido com o plot 3D. Então, sempre não pode esquecer que ó, tem que ter um mesh grid, tá? Então, como eu já fiz essa parte aqui, ó, anteriormente, nós vamos só fazer aqui o mesh x, y, z, e ele vai botar também aqui, ó. Ele desenhou essa malha aqui, tá vendo? Aí eu posso colocar aqui a grade para facilitar, ó, xgrid igual a 1, né? Coloco aqui uma grade para poder facilitar. Aí eu utilizo o xtitle, mesh, eixo x, eixo y, eixo z. Aí eu vou colocar os títulos. Então aqui o título é mesh, tá vendo? E colocou aqui os rótulos em cada eixo. E ainda tem a função surf, para a gente poder também produzir um gráfico tridimensional. A função surf ela é mais interessante porque ele já deixa o gráfico colorido, né? Então fica bem legal. Eu achei melhor essa função surf. Então vamos utilizar aqui.
como eu utilizei, usar as mesmas variáveis lá, né? O x, o y, o z. Então, aqui, surf, x, y, z. Aí ele vai mostrar um gráfico para mim. Cadê? Ele me mostra esse gráfico, e esse gráfico ele tá colorido, só que tá meio esquisito, né? Primeiro eu coloco aqui uma gradezinha para facilitar a visualização, e eu utilizo esse comando aqui, ó, que o GCF é uma função, um objeto, na verdade, né? É um objeto da janela do gráfico que a gente está fazendo. Então, a gente está alterando aqui, ó, essa variável color map aqui, que faz parte desse objeto, utilizando essa função aqui, getColorMap. Então, ele vai variar aí as cores que estão presentes aí, do vermelho até o azul. Então, vai ser 100 tons de cores aí, né? Fica uma coisa mais suave. Pode ver aqui que ele está bem rústico, assim, né? Aí você coloca, se você quiser uma distribuição mais uniforme das cores, aí você coloca um número maior aqui. Então, nesse caso aqui está 100. Aí você pode botar, tá vendo? Ele já fica já com uma cara mais bonito. Se você quiser, se eu diminuir o número aqui, número de cores, 50, ele já fica, ó. Aí vai do gosto de cada um, tá? Para o gráfico ele ficar mais bonito. Então, foi esse aqui que eu tinha feito quando eu estava preparando o mini curso. Bom, falando um pouco sobre linguagem de programação. Então, a gente aprendeu, assim, o básico, né, do Silab, as principais ferramentas e tal. Bom, e agora como é que eu faço para poder criar um algoritmo e rodar esse algoritmo no Silab, tá? Você faz isso, né, o algoritmo, o roteiro, o script, utilizando um programa, utilizando o programa Sinotes. Então, aqui, ó, no Silab, vocês podem vir aqui, ó, nesse símbolozinho aqui, ó, abre o programa editor de texto, que é o Sinotes. Então, o que acontece? Aqui no Sinotes, a gente vai digitar o programa que a gente quer fazer, o algoritmo, né, que a gente quer fazer, e aí depois a gente roda esse script, certo? Então, esse aqui é um exemplo. Esse aqui é um exemplo, né, do programa. Então, eu fiz aqui, não vou digitar aqui na frente de vocês, esse programa já foi feito. Então, o que acontece? Conforme igual o MATLAB, se alguém já teve um contato com o MATLAB, você vai aqui digitando o seu algoritmo. Então, eu sempre recomendo que você coloque aqui, ó, esses dois comandos, o CLI e o CLC, para poder apagar todas as variáveis e limpar lá. Aí aqui, nós temos esse comando input aqui, ele vai esperar que o usuário ele digite um valor lá da ordem da variável. Aqui tá vendo que em verde aqui, ó, porque colocou as barras invertidas, o programa ele encara como um comentário, então ele ignora isso aí. É importante no programa vocês colocarem vários comentários para poder, tipo, depois que você fez o programa, aí daqui a um tempo você não lembra mais como é que você fez. Então, através dos comentários você consegue entender. Então, você coloca aqui a sequência de códigos, né, que ele vai executar, e aí depois você vem aqui, ó, tá vendo esse play aqui? Clica aqui em executar, ele vai lá, ó, e executa o algoritmo. Tá vendo aqui, ó? Aí ele pergunta aqui qual é a ordem da matriz. Aí eu vou, sei lá, matriz 4. Aí ele vai lá e calcula. Aí lá, tá vendo aqui as variáveis estão salvas aqui, A, D, L, U e N. Então, variável A, variável D, variável L, variável U e variável aqui o N, né, que é a ordem da matriz. Ele executou isso aqui, ó. Tá? Ele fez a decomposição da matriz, de uma matriz aleatória. Certo, gente? Então, aqui, ó, ele está gerando a matriz.
Ele gera a matriz aqui. Enfim. Aí vocês podem escrever o que quiserem aí nesse programa. E aí, é isso. Cadê? Bom, gente, eu agradeço a atenção de vocês. Então, o que eu preparei foi um curso introdutório mesmo, só para a gente ter uma noção do que é o Silab. Sei lá, talvez em uma outra oportunidade a gente pode aprofundar mais na parte dos códigos, com estrutura de repetição, enfim, fazer alguns algoritmos. Eu achei melhor não, é melhor só nessa parte aqui, o mais introdutória, porque eu acredito que com esse conhecimento que eu passei para vocês aqui, vocês conseguem deslanchar aí, certo? Então, qualquer dúvida aí, vocês podem me procurar, estou à disposição, vou mandar o slide lá para vocês, viu, no grupo lá do workshop, e aí qualquer coisa podem me procurar. Professora Estefânia, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, agradeço também ao Ricardo também, aí por mim, e aí sempre que precisar aí, eu puder ajudar, estou à disposição. Professor Celto, prazer é nosso em recebê-lo aqui. Você não tem noção do quanto o senhor foi, assim, fantástico em passar o Silab de forma leve, e proveitosa, né? Acredito que todos aqui tenham gostado. O professor Sobrinho não pôde ficar mais, porque ele será o mediador no Café Elétrico agora às 16 horas, mas ele amou. E ele está aqui dizendo muito obrigada e parabéns pelo trabalho, professor. Então, assim, obrigado. A gente só tem a agradecer, né? Palavras para o que você fez hoje aqui não tem. Então, fica a nossa eterna gratidão e conte sempre conosco aqui da UFOB. E vamos ter esse vínculo, né? Vamos criar esse vínculo de trabalho para que a gente possa ir alavancar com mais trabalhos aí no futuro, né? Com certeza. Muito obrigada. Quer dizer mais alguma coisa antes da gente encerrar a nossa live? Não, obrigado, professora. Só isso mesmo. Pessoal, um abraço aí. Qualquer coisa aí pode me procurar, viu? Obrigada. Estuda, né? A gente pode criar um grupo de estudo para estudar aquela parte lá do Xcode, que eu realmente eu não sei. Eu preciso estudar um pouco sobre aquilo ali. É uma versão gratuita do Simulink, né? E aí depois a gente pode estudar um pouco sobre isso. Valeu, obrigadão. Forte abraço aí. Obrigada e um abraço a todos. E a gente retorna na quinta-feira, tá certo, gente? Com o Roniel. Um abraço para todos, um bom São João. E fiquem em casa. Fiquem em casa. Valeu.